Mas eu tô aqui não apenas para falar do Grenal, mas porque eu não sou assim ostensiva com a arbitragem, mas hoje que o Ramon Abate-Abel e todos os envolvidos na arbitragem do Clássico não fizeram é um absurdo. Existe um escândalo. O Carlos Vinícius, que joga sujo, que sempre joga sujo, o Carlos Vinícius, ele está numa disputa lateral com o Bruno Gomes do Internacional, ele levanta o braço, caminha de lado que nem um caranguejo. Bom, terminou 0-0 o Grenal, primeiro jogo, quartas de final da Copa do Brasil. O Inter coletivo e individualmente não vai bem, tem problemas sérios. Hoje a escalação não funcionou. Eu não consigo entender como que um meio-campo que precisa de criação, de desenvolvimento, de aproximação com os atacantes, não inicia com Alan Patrick, colocou 2 volantes, o Vidiagra e o Paulinho, e tentou algo diferente com o Caleb, não deu certo. Mas eu tô aqui não apenas para falar do Grenal, mas porque eu não sou assim ostensiva com a arbitragem, mas hoje o que o Ramon Abate-Abel e todos os envolvidos na arbitragem do Clássico não fizeram é um absurdo. O Carlos Vinícius ganhou uma sobrevida. No mínimo, ele merecia um segundo amarelo ou até a expulsão. Isso não aconteceu no lance com o Bruno Gomes. E aqui fica o meu repúdio, porque tem câmeras, tem como revisar a jogada e nada aconteceu. E isso mudaria bastante o panorama de um jogo que foi truncado. O Grêmio ficou completamente defensivo, teve algumas chances, poucas, mas esperou muito mais pelas iniciativas do Inter. Ninguém queria perder o jogo, tem mais uma partida. Pode ser, talvez, o grande confronto do ano, pela importância da Copa do Brasil, dinheiro, chegar numa final, quem sabe, vaga na Libertadores. Eu fico muito preocupada com o Inter, com o coletivo, com o ambiente, e jogadores importantes também não rendem. O time parece que se acostumou a empatar, e quem empata, não vai a lugar nenhum. Então, é isso. Frustrada, não gostei do jogo, não gostei da atuação do Inter, ninguém esteve bem a não ser a zaga, e quem se salva mesmo é ele, El Patrón Mercado. É o único que parece demonstrar raça, vontade, garra. Não que os outros jogadores não tenham esse ímpeto, mas eu não sei o que acontece. Realmente estou preocupada. Bem preocupada. Estamos diante de um tropeço do Internacional, um tropeço importante. O Inter precisava vencer o jogo. Não estou dizendo que o Internacional vai cair fora, que está determinado isso, mas eu acho que de alguma forma, embora seja subjetivo, o Grêmio tem uma vantagem para o segundo jogo, por jogar dentro dos seus domínios. O Internacional tropeçou e foi um tropeço importante. E esse tropeço tem um avalista. Esse tropeço tem uma assinatura. E é de Paulo Pesolano, o treinador que eu gosto, que eu elogio e que às vezes até passo pano. Pesolano errou e errou feio. O Pesolano quis ser mais realista do que o rei. O Pesolano quis estabelecer uma invenção para começar a partida que não fez nenhum sentido. Nenhum sentido. O Pesolano resolveu começar o jogo de hoje sem os únicos 2 jogadores cerebrais do meio-campo do Inter, o Alan Patrick e o Bruno Henrique. Ninguém entendeu. Alan Patrick e Bruno Henrique são as cabeças pensantes do Internacional. Ele deixou no banco, porque ele queria montar um esquema para o Vitinho ser centroavante. E aí ele coloca o Vitinho de centroavante, tira lá do lado direito defensivo e coloca o Caleb por ali. Uma invenção. Uma invenção. O Internacional no primeiro tempo foi um time sem cérebro. Foi um corpo vagando pelo nada. Mercado é um vigor físico, Vijagra é pulmão, Bernabei é velocidade, o Carboneiro é vitória pessoal. Cérebro não tinha. Cérebro não tinha. O seu Paulo Pesolano conseguiu tirar o cérebro do time do Internacional no primeiro tempo do Grenal. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o Inter tivesse começado o jogo com o time que terminou, o Inter teria ganho e ganho bem o Grenal, porque o segundo tempo foi um massacre. O segundo tempo foi um massacre do Internacional. Mas no primeiro tempo, com aquela escalação do Pesolano, o Internacional, em primeiro lugar, ofensivamente, não tinha nada.
né? Era um conjunto vazio. Era o Bernabéu correndo pela direita, depois invertendo com o Carboneiro tentando uma vitória pessoal jogando para ele mesmo como ele sempre faz, o Vitinho perdido e sem receber bola, né? O Inter não tinha nada, uma transição de bola quebrada, o Inter não mantinha a bola na frente, não tinha uma boa transição e tinha um distanciamento dos volantes para os zagueiros. 2 ou 3 vezes o Carlos Vinícius ficou no mano a mano com o zagueiro do Internacional e o Grêmio levou perigo. Talvez no primeiro tempo o Grêmio tenha levado mais perigo do que o Internacional. Aí começa o segundo tempo, daqui a pouco o Pesolano de cara, quer dizer, começa o segundo tempo com o Bruno Henrique. Já melhorou. O Inter já melhorou e já fazia mais que no primeiro tempo. Logo mais, ele faz a substituição colocando o Alan Patrick e tu vê. Que surpresa, né? Que coisa incrível, né? O Internacional massacrou o Grêmio quando o Bruno Henrique e o Alan Patrick estavam em campo. Nossa, que coisa surpreendente, né, gente? Que coisa surpreendente. O Internacional passou a ter inversões, passou a ter tabelamentos. O Internacional passou a ter gente para colocar um pé em cima da bola. Com o Bruno Henrique em campo, o Vijagra cresceu horrores e foi o grande nome do Inter na partida. O sistema defensivo do Inter, se o Mercado e o Maripã no segundo tempo tivessem jogado com uma cadeira, sentados numa cadeira de praia, tomando chimarrão, não teria acontecido nada. O Grêmio não passou no meio campo no segundo. Tem um chute lá do Crove, das quantas lá, que o Matheus Cunha fez uma grande defesa. O Grêmio não passou no meio campo no segundo tempo. O Grêmio não passou no meio campo. O Internacional teve todo o volume de jogo, chegou de todas as formas, não construiu lá muitas chances de gol. Mas foi o Inter que teve a bola. Foi o Internacional que construiu. O gol estava absolutamente maduro no segundo tempo. O Grêmio se encolheu, porque o Grêmio é ruim. O Grêmio é um time ruim. E o Internacional, com melhor futebol, não teve tempo suficiente para vencer o jogo. É imperdoável, Pesolano. A classificação do Internacional pode ter ido embora. Tomara que não. Acho que o Inter... Primeiro que eu acho que tu não vai cometer a mesma bobagem no jogo de volta. E agora na entrevista coletiva certamente tu vai ser massacrado pelos repórteres e com razão. Tu vai ter que explicar o que tu quis. Não tá perdido, mas se o Internacional não se classificar, vai muito na conta do Pesolano pelo primeiro jogo, que o Inter poderia ter vencido se ele não tivesse inventado. O jogo tem outros acontecimentos importantes, tá? Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte. Eu quero dar parabéns aqui para um profissional. Porque a gente critica muito e quando tem um profissional no futebol gaúcho realizando um bom trabalho, a gente tem que dar parabéns. Ó. Parabéns, Leonardo Gaciba, profissional do Grêmio. Parabéns, Leonardo Gaciba. Tá fazendo um belo trabalho, hein? Então, queria dar esse parabéns pro Leonardo Gaciba. Agora eu quero voltar pro jogo para falar sobre arbitragem. Já tínhamos no jogo uma agressão de um zagueiro no Grêmio no Bernabéu, porque o zagueiro do Grêmio abre o braço numa disputa de bola, propositadamente acertando o rosto do Bernabéu. Para mim era para expulsão, mas vamos lá. Talvez eu possa considerar o lance interpretativo, mas logo depois existe um escândalo. O Carlos Vinícius, que joga sujo, que sempre joga sujo, o Carlos Vinícius... Ele está numa disputa lateral com o Bruno Gomes do Internacional. Ele levanta o braço, caminha de lado que nem um caranguejo, ao encontro do rosto do Bruno Gomes e quando chega perto faz aqui, ó. Tuf! Na cara do Bruno Gomes. Quem olhou aquele lance e disse que não era para expulsão é mau caráter. Eu estou dizendo aqui, nem sei o que os outros disseram. O VAR é mau caráter. Quem olhou aquele lance e disse que não era para expulsão é mau caráter. Já estou dizendo agora. Nem sei o que os colegas estão dizendo aí. Isso é um escândalo. É um escândalo o árbitro não ter visto no campo. Carlos Vinícius tinha amarelo, mas nem interessa que tinha amarelo, porque não era lance para o segundo amarelo, era lance para vermelho. Não tem como admitir que o VAR tenha olhado aquele lance e tenha chegado à conclusão que não era para expulsar, ou que pelo menos não tivesse chamado o árbitro para ir na televisãozinha para ver o que tinha acontecido. Isso pode ter mudado a história do jogo. Isso interferiu no jogo, certamente, porque o Grêmio estaria, desde o primeiro tempo, com um jogador a menos. Então é um escândalo. Ramon Abate Abel, que eu comemorei a escalação, por não ser um árbitro gaúcho que o Grêmio estava tentando, né? Mas ele simplesmente destruiu com a partida. O Grêmio foi muito beneficiado. Foram 2 expulsões que não foram dadas. O Grêmio foi muito beneficiado pela arbitragem.
Nós temos um jogo contra o Bahia no final de semana pelo Brasileiro, e eu me arrepio em pensar no Campeonato Brasileiro, e nós vamos para o jogo de volta na Arena. Eu quero ressaltar, e eu falei pouco sobre o time do Grêmio. O time do Grêmio é muito ruim. O time do Grêmio é muito ruim. O Grêmio tem um goleiro diferenciado, e ele é diferenciado, e o centroavante do Grêmio, este que eu citei agora, que é tecnicamente diferenciado, tem jogado muito pouco há bastante tempo. O Grêmio é muito ruim. O Grêmio não tem volume qualificado, não tem mecânica de jogo. O Grêmio do Luiz Castro é uma bagunça. Isso faz me doer mais ainda não ter vencido o jogo de hoje. Faz me doer mais ainda não ter vencido o jogo de hoje. Mas não acabou. No jogo de volta, eu imagino ter o Bruno Henrique e o Alan Patrick em campo e imagino uma postura diferente. Lá o Grêmio tem que se soltar, o Grêmio tem que ir para cima. Lá eu imagino as linhas defensivas do Internacional. As linhas defensivas do Internacional. Né? E aí o Inter sai em velocidade. E acho que pode ter uma sorte melhor. Estou decepcionado com o empate do Internacional, com o tropeço do Internacional, mas ainda muito confiante na classificação. Porque mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo de errado que o meu treinador fez, o Internacional massacrou o Grêmio no segundo tempo. Massacrou o Grêmio no segundo tempo. Que no fim das contas não serviu para nada, porque nós não vencemos o jogo. Mas eu repito, eu acredito muito na classificação do Internacional no jogo de volta. Deixa eu falar um pouco mais sobre individualidades. O Vijagra é um monstro. O Vijagra é um dos melhores volantes da década do Internacional. Talvez um dos poucos acertos dessa gestão. O Vijagra joga demais. Um primeiro volante, como o primeiro volante tem que ser. Desarma como ninguém e tem um primeiro passe como ninguém. Ocupa muito bem os espaços. Ele é um volante de mão cheia. Que jogador. E o outro que eu preciso citar, que é uma coisa mais surpreendente ainda e mais comovente ainda, é o meu zagueiro de 40 anos de idade. Gabriel Mercado. Ele simplesmente acertou todos os botes na partida. Ele tem o vigor de um menino de 20 anos. Ele é um fenômeno. Ele é um mistério da natureza. Ele tem 40 anos de idade. O Mercado fez uma partida monstruosa. Monstruosa. Então, Vijagra e Mercado, os dois principais jogadores do Inter na partida.